Esse mês nós estamos dentro de um tema geral. Qual é o tema geral do mês de fevereiro? Fruto, né? O fruto. E eu quero estar falando um pouco sobre isso agora. Vejam só, o título que eu dei é: o fruto é para o propósito. Amém? Diga comigo: o fruto é para o propósito. Amém? Veja só, falar de frutificação significa falar de propósito, de objetivo, de finalidade. Tudo existe por um e para um propósito, sim ou não? Quando um indivíduo pensou em fazer uma cadeira dessas que você está sentado, tinha um propósito? Ou simplesmente o cara não tinha nada a dizer: vou fazer uma cadeira? É assim? Não, havia um propósito, por isso ele criou a cadeira, por isso ele fez, por isso ele vendeu, por isso esse auditório hoje tem essas tantas cadeiras. Tudo existe por um propósito. O agricultor, ele espera colher o fruto do seu trabalho. Concorda comigo? O agricultor, ele não vai para o campo simplesmente porque ele é agricultor, e aí ele vai lá plantar porque ele é agricultor. Não, ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Sim, ele é agricultor, mas o objetivo dele qual é? Qual é o objetivo dele? Colheita. Ele quer colher o fruto. O cara que planta laranjeira, ele espera na estação certa fazer o quê? Colher laranjas. Então o fruto, ele tem um propósito. O trabalhador espera o seu salário como fruto do seu trabalho. O empresário, ele espera o crescimento da sua empresa como fruto do seu investimento. Os pais esperam o sucesso dos seus filhos como fruto da sua dedicação, sim ou não? Quem aqui é pai ou mãe? O que você espera para o seu filho? Sucesso ou fracasso? Sucesso, mas você sabe que para o seu filho ter sucesso depende muito do que? Da tua dedicação como pais. Pai que não é dedicado, qual é a perspectiva do filho ser um sucesso? Maior ou menor? Não. Mas quem aqui é pai ou mãe dedicado? Você espera sucesso dos seus filhos. Ou seja, tudo tem um propósito. Da mesma forma, Deus também espera frutos da sua criação, em especial o homem. Deus criou todas as coisas. Quem crê nessa verdade? Você crê nisso? E Deus criou por acaso? Deus criou as coisas sem propósito? Por acaso foi assim? Um dia Deus não tinha nada para fazer, e aí ele inventou: eu vou inventar uns negócios aqui. E aí começou a inventar o cosmos, a inventar: o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer um bichinho chamado homem. Foi assim? Não. Tudo Deus criou diante de um propósito. E Deus espera que este propósito se cumpra, e o cumprimento deste propósito é o fruto. É o fruto esperado por Ele. É o que Ele está aguardando da sua criação. Veja só, mesmo antes de nascermos, olha isso aqui é uma palavra profunda que eu vou dizer aqui, gente. Mesmo antes de nascermos, nós já pré-existíamos no coração de Deus. Nós já pré-existimos nas intenções de Deus. Você concebe? Você entende o que eu estou te dizendo? Você não nasceu assim por um acidente, por um acaso. Você existe porque você foi, em primeiro lugar, concebido por Deus. Olhe para mim. Isso é para curar a tua alma. Você que acha que a tua vida foi só acidente, você que acha que a tua vida foi só engano, que a tua vida é um equívoco, eu quero te dizer que Deus sonhou com a tua existência. Ele te concebeu
concebeu no coração dele, Ele te concebeu nos projetos dele. Isso não é maravilhoso para você ouvir isso? Eu fico derretido ao entender essa verdade e essa revelação. Então veja só, mesmo antes de nascermos, nós já existimos no coração de Deus para um propósito. Efésios capítulo 2, versículo 10. E aqui eu vou usar uma palavra hebraica, uma expressão hebraica. Sabe qual é o propósito da nossa existência? É trazermos o Tikkun Olam. Quem já ouviu essa expressão? Tikkun Olam. Meia dúzia. O Tikkun Olam é simplesmente o estabelecimento da plenitude sobre a face da terra. O Tikkun Olam trata da restauração de todas as coisas, da redenção de tudo, da harmonização do planeta conforme a vontade original de Deus. Olhe para mim, Deus não criou o mundo para viver no caos. Deus não criou o homem para viver no caos. Pelo contrário. E o Tikkun Olam é estas ações redentoras que Deus nos plantou nessa terra para praticarmos essas ações diariamente. Diariamente nossas ações vão produzir este Tikkun Olam, esta justiça, esta vida, esta verdade, esta paz. As nossas ações que começam dentro de casa. Eu te pergunto, as tuas ações dentro da tua casa promove a restauração? Promove um reflexo do reino de Deus? Ou as tuas ações dentro de casa promovem um reflexo da guerra? As tuas ações dentro da tua casa promovem ações de conflito, de desgaste, de animosidade, de contendas? Nossas ações do Tikkun Olam começam dentro da nossa casa e se expandem em todos os dias. Olhe para mim, todos os dias nós temos a oportunidade de darmos a Deus este fruto que coopera para o Tikkun Olam. Frutos de justiça, frutos de amor, de bondade, ações que trazem gosto à terra. Deus não nos chamou de sal da terra, mas se o sal não salgar, serve para alguma coisa? De forma alguma. Então, mesmo que antes de nascer, Deus nos criou para esse propósito. Diga, eu fui criado para um propósito: a redenção do mundo. Vejam só, esse Tikkun Olam, essa redenção no mundo, o estabelecimento da ordem, da justiça, da verdade e do amor em toda a terra. Pare um pouco e pense em você mesmo. As tuas ações diárias cooperam para isso? Você é um promotor da paz? Você é um promotor da reconciliação? Você é um promotor do amor, da bondade, da caridade? Você é um promotor desses atributos que nos faz lembrar de Deus? Quando fala de amor, você não lembra logo de Deus? Quando ele fala de paz, você não lembra logo de Deus? De justiça, você não lembra de Deus? Ei, você é representante oficial dele. Amém? Você é um representante oficial, porque você foi criado à sua imagem e semelhança, para viver isso no seu dia a dia. Este é o propósito ao qual fomos, vou usar uma palavra aqui,
predestinados antes da fundação do mundo. E o Eterno espera que todos nós venhamos a produzir esta espécie de frutos. Ei, apóstolo, para aí, entrou numa questão delicada. Predestinado, isso aí me lembra Calvino. Calvino foi um bom homem, mas cometeu vários erros, alguns equívocos graves. Só um pouquinho, pense comigo. Se eu chegar ali na faixa ali, chego ali na faixa e eu tomar o rumo para a direita, tô certo? Para lá. É um caminho, sim ou não? Entrando nesse caminho, eu tenho um destino. Entrando nesse caminho, aonde eu vou chegar nesse destino? Porto Alegre. Concorda comigo? Estou virado para lá, estou no caminho que desemboca em Porto Alegre. E se eu fizer ao contrário, virar para o outro lado, vou chegar onde? No Angico, né? Tem que falar no local mais significativo. Segunda capital, Angico. Em homenagem ao apóstolo Alceu, pastora Cleonice. Se eu me direcionar para lá, eu tenho um predestino, eu vou chegar num outro lugar. Assim Deus estabelece para nós um predestino. Ao entrarmos nos caminhos de Deus, nós temos um destino, um lugar para chegar. A Bíblia nos fala que existem dois caminhos, sim ou não? E o final desses dois caminhos é uma chegada. Você vai chegar em um lugar. A Bíblia diz que um desses caminhos, o final dele é vida, e o outro, o final dele é morte. O que é delicado, mas que você precisa entender, é que o caminho que te leva a chegar à vida não é fácil de andar nele. É apertado. Você ouviu? É um caminho dificultoso. É um caminho onde você anda ajustadinho. Em compensação, a Bíblia diz que tem muita gente que não se acerta com esse caminho. E eu te pergunto, você tem se acertado com esse caminho justo? Apertado? O outro caminho é largo. É bem mais fácil de andar por ele. Não existe exigências maiores. Não existe posturas adequadas ou referenciadas para que você ande nesse outro caminho. Você pode andar do seu próprio jeito, como você está afim, do jeito que você quer, da forma que você quer, conforme as tuas ideias. Porém, esse caminho sendo largo, o final dele é morte. Você está predestinado à morte. Quem quer escolher hoje o caminho apertado? Caminho apertado é caminho de renúncias. Caminho apertado é caminho de obediência e submissão. Vamos falar mais sobre isso. Deus espera que nós venhamos dar esses frutos. Há muito tempo Deus espera. Ele nos criou para dar esses frutos, para darmos esses frutos. Agora, quais são as naturezas passíveis de produzir frutos? Você concorda comigo que toda a espécie possui uma natureza? Sim ou não? Você pega o fruto e você, olhando o fruto, você sabe qual é a espécie. É ou não é? Você olha lá, vou dar um exemplo. Você olha o fruto, ele é assim, todo espinhentinho por fora, tem uma coroa em cima, também espinhenta. Ele por dentro é um amarelinho claro e doce. Que fruto é? Você conhece pela a natureza. Pelo fruto, você sabe que é. Agora, hoje você ficaria apertado com o Christian. Nós estávamos almoçando aqui no Perus.
E aí ele comeu, botei abacaxi no prato dele, e ele comendo assim, eu não falei nada dele. Pineapple. Hã? Pineapple. O que tu disse? Abacaxi, pineapple. Estava falando em inglês. Aí eu tive que tirar o chapéu, né? Você identifica a espécie, a natureza, a olhar o fruto. Você não pode olhar para um abacaxi e dizer isso é limão. É outra natureza. É outra natureza. E aqui, nós como seres humanos vamos nos identificar com duas naturezas. Uma humana e carnal. Conhece essa natureza que é humana e carnal? Sim ou não? Sim. Mas tem uma outra natureza que é divina e é espiritual. E o homem vive esse dilema. E nós vamos entender por que ele vive esse dilema. Nós vamos entender por que você tem essa guerra, essa luta. Quem vive essa luta? Ou outra natureza. Você concorda que os frutos da natureza carnal são bem diferentes dos frutos da natureza espiritual? É limão e abacaxi, são diferentes naturezas. Agora, qual a relação do homem com essas duas naturezas? Primeiro, falando da natureza carnal do homem, a realidade do homem antes do pecado. Vocês estão comigo? Qual era a realidade do homem antes de pecar? Lá quando o homem foi criado por Deus no Éden. Queridos, tem algo fantástico. O Éden é o retrato perfeito do projeto completo de Deus para o homem. O Éden, o Adão vivendo no Éden antes da queda, reflete ali todo o propósito de Deus na sua relação com o homem. Tanto é que, abra bem teus ouvidos, eu estou despejando doutrinas aqui profundas, que eu me arrisco a dizer que tem muitos, até pastores, que não conhecem algumas doutrinas que eu vou falar aqui. Quando tudo se completar, todas as coisas, o mundo com todos os giros e voltas que deu, no final, ele vai voltar ao ponto 1, que é o Éden. Deus vai restaurar a terra conforme era o Éden. E Ele vai habitar juntamente conosco, assim como Ele habitava no Éden, junto com Adão. E todos os dias eles tinham um encontro. Quem quer fazer um encontro face a face com Deus todos os dias, pela eternidade? Então te expressa, por favor. Então a realidade do homem antes do pecado. Vamos entender a natureza do homem. Primeiro, plenamente santo. Plenamente santo. O homem Adão era plenamente santo, irmãos, porque ele foi feito semelhança de Deus. Deus é santo? Então Adão era santo. Pura imagem e semelhança de Deus. Corpo glorificado. Aqui é uma doutrina assim, é um caldo mais pesado que eu vou falar. E difícil talvez de entender. Quem sabe eu pulo essa parte. Isso é uma doutrina, tá? Que eu vou falar. O que é corpo glorificado? O que significa essa expressão glorificado? Quem sabe? Luz. Corpo de luz. A vida de Adão
era tão plena da glória de Deus. A expressão glória também está diretamente ligada a isso: glória, glorificado, luz. O corpo de Adão era tão cheio da glória de Deus que o seu corpo emanava luz, ao ponto de ele próprio não ter condições de olhar e ver o seu corpo físico. Com que base podemos dizer isso? Quanto mais próximo o homem se faz de Deus, mais essa realidade é manifesta. Moisés, a Bíblia diz que Moisés ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, e a Bíblia diz que ele falou com Deus face a face. Quando ele desce do monte e vai ao encontro do povo, o que acontece? As pessoas não podiam olhar para Moisés por causa da glória que estava no seu corpo, no seu rosto. Moisés tem que colocar um véu, um pano cobrindo o seu rosto por causa da luz que emanava de si. Presença de Deus. Jesus no monte chamado Monte da Transfiguração. O que acontece ali? Vem Moisés, vem Elias, e estava lá os 3 discípulos mais chegados de Jesus, e Jesus tem o seu corpo glorificado. Mesma coisa, mesma experiência de Moisés, Jesus teve todo o seu ser luz. A Bíblia diz que quando todas as coisas se cumprirem e depois da ressurreição dos mortos, nós receberemos com a ressurreição um corpo glorificado. Você vai receber esse corpo também. É tremendo isso. E enquanto Adão não pecou, ele vivia essa realidade. Após o pecado dele, essa glória se esvaiu, essa luz se apagou. É o processo da morte que entrou no homem. É muito profundo tudo isso. Eu não vou me estender, porque é uma doutrina muito complexa e profunda. Para outros dias, com outros estudos, nós podemos avançar isso. Mas, veja bem, o homem antes da queda, ele tinha esse corpo glorificado, que nós vamos receber também depois. Possuía livre-arbítrio, sim ou não? Sim. O que é livre-arbítrio? A livre escolha. Livre escolha do que? Se ele era santo, não tinha pecado nenhum, mas tinha algo fora dele. Havia algo fora do homem que servia como a opção dele de se relacionar com Deus e ser fiel a Deus ou não. E essa escolha estava em comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. O que mais? O homem era puro, o homem era justo, o homem exercia domínio e autoridade sobre toda a criação, vivia em amor, em adoração, em fidelidade, isto é, dava os frutos esperados por aquele que o criou e cumpria seu propósito. Eram esses os frutos: justiça, amor, fidelidade, bondade. Tudo isso era produzido pela vida do homem naturalmente. Ninguém precisa se esforçar para dar fruto. A sua natureza produz os frutos, seja para o bem, seja para o mal. Se você vive na carne, os teus frutos naturalmente serão frutos da carne para a morte.
Mas se você vive no Espírito, os teus frutos serão naturalmente frutos do Espírito para a vida. Natural. Ninguém que esteja vivendo na carne consegue produzir frutos para o Espírito, porque é outra natureza. E o X da questão é: em que natureza você está vivendo? Qual é o fruto que emana de ti? Vamos lá. Essa então é a natureza, é a realidade do homem antes do pecado. Agora nós temos a realidade do homem após a queda. O mal, que era um elemento externo, o mal estava lá apregado naquele fruto. No fruto estava o conhecimento do bem e do mal. Não estava dentro do homem, estava no fruto. Ao ingerir aquele fruto, ouça isso, ao ingerir aquele fruto, aquela carga passou, assim como nós quando comemos, os elementos são absorvidos no nosso corpo físico. Ao ingerir aquele fruto, houve um rebuliço na espécie humana. Houve uma mutação violenta, porque algo estranho passou a ser interiorizado para dentro do homem. Algo estranho, que é o conhecer o mal. O que antes estava somente fora, agora está dentro. Querem ver? Você precisa ensinar uma criança a mentir, para ela mentir? Você precisa ensinar malícia para a criança, para ela se tornar maliciosa? Você precisa ensinar qualquer coisa errada para a criança desenvolver e aflorar o que é errado? Precisa ensinar? Não, porque está na natureza. Ontem, a pastora Maria Elisa não está aí, né? Ontem foi algo interessante. Nós fomos no aniversário, nos encontramos lá nesse aniversário, e estávamos à mesa, para variar, falando de coisas teológicas, né? E aí, ela é minha colega mais avançada, mas faz o mesmo curso que eu na UFSM, Sociologia. E aí discutimos uma questão que os cientistas estão querendo provar. Os cientistas estão querendo provar que homossexualismo, por exemplo, é genético. Que propensão ao alcoolismo é genético. Que propensão a inclinações sobre questões sexuais tem cunho genético. Questão de uso de drogas, ou seja, existe um elemento genético que, digamos assim, faz com que o indivíduo fique mais sensível, mais disposto ou predisposto a determinados comportamentos. Estão me ouvindo? Toda criança chora, é normal, né? Então concentre em mim. No primeiro momento, ontem, na mesa, falando com eles assim, eu dei uma opinião minha. Isso é bobagem. Isso é pecado, não tem nada a ver com genética. Isso aí é coisa que a comunidade científica quer fazer debaixo de patrocínios para criar leis que aumente mais ainda sem vergonhice. Foi uma colocação primeira. Passei a manhã encucado com esse negócio, passei a manhã hoje estudando. Lendo, ouvindo, meditando. Irmãos, existe base bíblica para nós acreditarmos que o DNA do homem é alterado pelo pecado. Que essa natureza que a Bíblia fala que está no homem, essa inclinação, ela é tão violenta que ela desconfigura tanto o ser humano que realmente é possível haver essa como marca de maldição. Isso é um grande trunfo nas mãos do diabo
para gerar perturbação a uma sequência de família. Tamanho estrago o pecado fez, o mal que foi ingerido e foi interiorizado com a queda do homem, com o pecado do homem. É profundo isso que a gente disse agora, né? Agora, o corpo passou a ser revestido por pele, não era mais um corpo que emanava luz, mas agora sim, esta pele. E foi exposta a vergonha do homem, o que antes ele não percebia. A Bíblia diz que antes andava nu e não se envergonhava, mas agora a sua vergonha fica exposta. Consequência do pecado, o homem passa debaixo de vergonha muitas vezes. O livre-arbítrio passa a ser exercido com muito mais dificuldade por causa da lei que passou a vigorar sobre o homem. Quer ver um exemplo? Nós vivemos agora uma lei chamada lei seca para quem dirige. Estão acompanhando isso? Não há mais, a tolerância é zero para quem ingere álcool e dirige. Tolerância é zero. Você acha que isso me afetou? Mas absolutamente nada. Sabe por quê? Simplesmente porque eu não bebo. Com lei seca ou sem lei seca, essa lei naturalmente está dentro de mim. Eu a vivo e por isso essa lei não me cutuca em nada. Essa lei não me amedronta em nada. Essa lei não me persegue em nada. Ela não me aflige em nada. A lei está dentro de mim naturalmente. Agora o indivíduo que quando sai toma umas e outras, e aí ele senta no volante, ele fica tranquilo? O que vem logo no pescoço dele? O jugo da lei. Ele começa a lembrar, se eu paro numa blitz, aí vem o peso da lei que o ameaça, que o amedronta. Assim são as leis de Deus, todas elas. Quando nós vivemos em harmonia com Deus, nenhuma lei de Deus nos gera estranheza ou nos perturba. Jesus diz que o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Pelo contrário, Deus diz que Ele colocaria a lei dele aonde? Nos nossos corações. Ele imprimiria a lei dele nos nossos corações e na nossa mente. E nós viveríamos em paz e harmonia com as leis de Deus. Agora, quem vive quebrando as leis de Deus e tem o conhecimento delas, vive debaixo de jugo, porque a lei logo vem e espeta ele: epa, tu tá fora. A consciência logo começa a acusar e perturbar, começa a gerar aflição e angústia, porque no fundo ele sabe que está quebrando as leis de Deus. Essa é a realidade. A realidade do homem após a queda. O corpo passa a ser revestido por pele e foi exposto à sua vergonha. O livre-arbítrio passa a ser exercido com muito mais dificuldade por causa da lei que passou a vigorar sobre o homem. O homem perdeu a referência concreta de justiça, de pureza, de autoridade, de amor, de adoração. Passou a adorar a criaturas ao invés de adorar o Criador. Passou a andar conforme o seu próprio entendimento. Quer ver uma coisa de apavorar? Quer ouvir algo de arrepiar os cabelos? É quando a pessoa decide viver a fé conforme as suas ideias. Não, mas para mim, sabe essa linguagem? Não, mas para mim, eu creio assim, assim, assado. Que para ti? Para ti é nada. Nem para ti, nem para mim, é para ele. É o mesmo dizer que essa cadeira, chega uma hora, se revolta com o cara que projetou ela. Eu não quero mais ser de 4 pernas.
cadeira indignada. E a cadeira vai conseguir mudar alguma coisa? Por si só ela consegue mudar alguma coisa? O ser criado sempre estará muito abaixo do seu Criador. Certo? É a história de Pinóquio e Gepeto. Gepeto sempre tinha um jeito para consertar o Pinóquio, mas o Pinóquio por si só estava sempre mal na história. Tem muita gente aqui que ficou devendo o que eu estou falando. Pinóquio, Gepeto, é muito antigo isso, né? Vamos lá. O homem perdeu toda essa referência e começou a andar conforme o seu próprio entendimento, e os sintomas de rebelião: fazer o que quer e como quer, em total desobediência ao Criador. O fruto dessa natureza carnal são identificadas em Gálatas capítulo 5, do 17 ao 21. Me refresca a memória. Quais são as marcas ali identificadas em Gálatas capítulo 5, de 17 a 21? Vamos ler? Vamos lá. Diz o texto: o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é oposto à velha natureza. Eles se opõem um ao outro, de modo que vocês perceberão a incapacidade de realizar todas as suas boas intenções. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não se encontram em sujeição ao sistema resultante da perversão da Torá em legalismo. É evidente o que a velha natureza realiza. Olha aqui, ó. É evidente o que a velha natureza realiza. Ela se expressa, ela dá fruto, mediante a imoralidade sexual, impureza, indecência, adoração de ídolos, o uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, rixa. Você tem rixa com alguém? É natureza carnal. Contenda, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. E advirto-os agora, como já fiz antes: os que praticam essas coisas não terão parte no reino de Deus, porque no reino de Deus espera-se um outro fruto de uma outra natureza. Quem vive produzindo essa espécie de fruto que citamos aqui, vive debaixo da natureza da carne, é carnal, e ela leva para a morte, e não há como conciliar as duas coisas. Você não acha isso grave? Sim ou não? Eu acho muito grave, muito grave. Mas o texto nos leva além e nos diz assim: qual é a solução? Só existe uma solução: morte. Morte e nascer de novo. Amém? O novo nascimento, nascer do Espírito. Para isso é necessário morrer para si mesmo, a fim de poder viver para Deus. Amados, olhem para mim. Enquanto você estiver no controle da sua vida, vivendo a sua vida de forma terrena e carnal, Deus não terá o controle da sua vida. O Espírito não será o seu guia, e você não estará vivendo para o propósito de Deus. Você não estará dando os frutos pelo qual Deus projetou você. Deus projetou, como eu disse lá no início, Deus projetou a sua vida para produzir frutos, não os da carne. Se você viver expressando esses frutos, você está fora do propósito do eterno Deus.
Isso é muito grave. Tem que morrer. A velha natureza não converte nunca. A velha natureza não tem solução para ela. A única coisa que precisa ser feita é morte. Precisa morrer para si mesmo. Jesus foi bem claro ao falar sobre isso, quando explicou para Nicodemos, um religioso, que foi inquirir sobre a respeito das questões da salvação. Jesus foi muito claro: Nicodemos, tem que nascer de novo. E o cara não entendeu nada. Jesus foi claro: tem que nascer da água do Espírito, tem que morrer para a velha natureza. Não há como conciliar as duas coisas. Não tem como viver uma parte do dia no Espírito, outra parte do dia na carne. Você não é assim que se vive. Antes, o pecado estava totalmente fora do homem, mas agora, pelo fato de o homem ter interiorizado o pecado, ele precisa aprender a morrer todos os dias. Não foi o que Jesus disse? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Negar a si mesmo é fazer morrer as tuas vontades, é fazer morrer os teus achismos. Ah, mas eu acho que, mas eu penso que, mas eu prefiro que. Não funciona com Deus. Deus diz assim para você: ah, você prefere? Então tá, pode tomar o seu caminho. Acabaste de mudar o rumo, saiu do caminho estreito para o lado. Você prefere, você acha, você quer, você pensa, você relativiza as coisas, o problema é seu. Você vai chegar no final e o seu final não vai ser bom. Quando nos enchemos do Espírito através da obediência à sua palavra e pela adoração estabelecida pelo relacionamento pessoal e vivo com Ele, nós podemos fazer morrer a velha natureza. Olhe para mim. Ninguém consegue fazer morrer a velha natureza só porque quer. Quantos aqui já viveram a seguinte situação? Não, eu não vou fazer tal coisa errada. Chega na hora, vai lá e faz. Quem já viveu essa experiência? Mas seja sincero comigo. Quem já viveu essa experiência? Cutuca o teu irmão aí do lado, diga: meu irmão, eu sei que tu já viveu isso. É impossível na natureza terrena, humana e carnal agradar a Deus. É impossível. E quem vive debaixo da força da influência dessa natureza nunca vai estar em harmonia com Deus. O GOL IFA 8810, por favor, compareça imediatamente no estacionamento. GOL IFA 8810. Então, meus irmãos, vejam só, é impossível. Tem que fazer morrer, e só se faz morrer se enchendo do Espírito. Você só consegue dar frutos do Espírito se você se encher dele, da natureza dele. E você faz isso buscando a presença de Deus todos os domingos, amém? Todos os dias, irmãos. E eu vou te dizer, se você falhar um dia de se encher do Espírito, esse dia pode ser crucial para você. Esse dia pode ser um dia de cão, um dia terrível. Pode ser um dia como foi o dia de Adão, que o Senhor veio procurar e ele estava escondido. Onde tu estás, Adão?
Eu me escondi, estava com vergonha. Quem já sentiu vergonha de Deus e se escondeu de Deus, sabe do que eu estou falando. Adão viveu isso. Então, meus irmãos, estamos falando de frutificação. Somos cheios do Espírito. Somente cheios do Espírito podemos dar os frutos esperados por Ele, que também está registrado em Gálatas capítulo 5, nos versos 22 a 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, humildade, autocontrole. Não existe nada natural contra essas coisas. Além disso, quem pertence ao Messias Yeshua condenou a velha natureza à morte na estaca, na cruz, com suas paixões e desejos. Diga assim: as minhas paixões e os meus desejos precisam ir para a cruz. Agora, quais são as dificuldades encontradas em nossos dias? Já estou quase terminando. Primeiro, em cumprimento à profecia, fala sobre os últimos dias, haveria um multiplicar da iniquidade de tal maneira que a consequência seria um esfriamento do amor. Você identifica esses dias hoje? Você concorda comigo que a multiplicação da iniquidade, a iniquidade ela não surge uma aqui e outra ali, não, ela se multiplica. A gente não consegue mais dimensionar as possibilidades de maldade do ser humano. Eu fui visitar agora o primeiro museu da Inquisição nas Américas. Irmãos, eu fiquei chocado. Eu fiquei impactado com o que eu vi. Eu já tinha visitado o Museu do Holocausto em Israel, e agora visitei o Museu da Inquisição. Como o ser humano tem tanta criatividade para maldade, torturar. E as imagens apareciam assim, uma pessoa sendo torturada ali, tinha uma mulher agarrada, tinha um negócio prendia no pescoço, ela ficava assim, tipo uma posição fetal, totalmente presa com ferros, e vinha uns ganchos assim, e pegava os seios, e ia prensando os seios, até explodir os seios. Isso por aí vai. E essa era uma maquininha daquelas. Uma maquininha. E eu fico pensando, e uma mesa com os religiosos da Inquisição sentados ali, conversando, tomando chá. Como o ser humano consegue tamanha maldade? Isso continua ainda mais hoje. Os níveis de promiscuidade é horrível. Então isso torna-se em nossa direção cada vez mais difícil. Nós precisamos cada vez mais de disposição para morrer para nós mesmos, cada vez mais disposição em nos negar a nós mesmos, porque cada dia que passa o incentivo à maldade e à iniquidade se multiplica. Você liga a televisão, você recebe cargas de incentivo diárias e contínuas para você ficar contra Deus, para você andar em pecado e viver em pecado. Segundo desafio e problema: a igreja a nível mundial, eu posso falar isso com propriedade, a igreja desconectada das suas raízes, promovendo um outro evangelho que não é o evangelho do reino. Meus irmãos, hoje é algo chocante.
Porque o evangelho que tem sido pregado na maioria dos casos é um evangelho que é outro evangelho e não é o evangelho do reino. Eu tenho uma responsabilidade com vocês, enquanto pastor de vocês, de adverti-los. Eu hoje, infelizmente, não recomendo nenhum programa de televisão evangélico para você assistir. Não posso recomendar. Porque a maioria deles, pode ser que tenha um ou outro que passe, mas a maioria tem pregado um evangelho estranho às verdades do princípio. É um evangelho de ofertas, um evangelho desprovido de compromisso e de responsabilidades, um evangelho sem cruz, sem sacrifício pessoal, sem abnegação, sem mudança de comportamento, sem obediência plena, um evangelho que relativiza o pecado e anula a lei de Deus. Esse é o evangelho que muitas igrejas estão vivendo hoje. Mas se tu pecar, pede perdão ali para Deus, está tudo bem. Se relativiza as coisas. Ensinamos o caminho, dizemos: toda relação sexual fora do matrimônio é pecado. Ouviram isso? Qualquer relação sexual fora do casamento é pecado. Mas aí chega que a gente diz: não é bem assim. Há controvérsias. Mas tem tal situação. E vão tentando ajeitar as coisas. Não tem jeito. A verdade é absoluta. A palavra de Deus é soberana e absoluta, e o pecado não pode ser relativizado. Ouviram? Marido tem que amar a sua esposa. Se você não fizer isso, você está em pecado. E se o marido não amar a esposa, mas é que não tem mais é que, está pecando. A esposa tem o seu papel no contexto familiar, e se ela não viver esse papel, ela está em pecado. E se ela não entender isso, não tente relativizar, não tente botar panos quentes sobre você. Esse é um tempo, irmãos. Essa palavra, talvez você diga assim: o apóstolo acho que não foi bem nas férias dele. O apóstolo, em vez de vir das férias com uma palavra assim doce, gostosa para nós ouvir, o apóstolo vem com esse monte de coisa amarga. Quando criança, minha mãe sempre dizia assim: todo remédio bom ele é amargo. Remédio docinho normalmente não cura nada. Quanto mais amargo, mais eficaz é o remédio. É ou não é fato? Hoje a indústria farmacêutica tem mudado um pouco esse conceito, mas nós vivemos essa verdade. Eu não estou preocupado se você vai gostar ou não vai gostar do que eu estou dizendo. Eu não tenho essa preocupação. Eu tenho a preocupação de ver você lá na reta final como vencedor. Essa é a minha preocupação. Você pode aplaudir o Senhor? Um evangelho que anula a lei, que ensina assim: nós estamos no tempo da graça, a lei já passou, Jesus anulou a lei. Diga assim: é mentira. Jesus disse em alto e bom tom: eu não vim revogar ou anular, nem destruir a lei ou os profetas. Eu vim para cumprir, para ensinar a obediência. E ele foi obediente, a palavra diz, até a morte, e morte de cruz. E nos ensinou o caminho da obediência.
Qual é a solução? Tem solução? Sim ou não? Tem. Primeiro, reconhecimento da realidade e da verdade pessoal e coletiva. Se você não for sincero com você mesmo, se você não se olhar no espelho e dizer, eu sou isso. Lembram de Jacó, quando teve o encontro lá com o Senhor lá no vale? E aí o anjo perguntou para ele, qual é o teu nome? O que ele respondeu? Bonitinho. Foi o que ele disse? O que ele disse? Jacó se expôs. Ele disse, eu sou Jacó. Eu sou trapaceiro. Eu sou usurpador. Eu sou suplantador. Eu sou esse negócio aqui. Ele se denunciou. Enquanto você não toma essa atitude diante de Deus, você não tem vitória. Enquanto você, olhe para mim, enquanto você não for ao encontro da luz, e luz é símbolo de verdade, e chegar e dizer assim, ó, a minha verdade, a minha realidade é essa, eu vivo isso. Isso aqui é uma realidade triste na minha vida. Eu estou dando esses frutos aqui que são da carne. Esse fruto e esse fruto e esse fruto que Deus não espera de mim. Eu não. É o primeiro passo, é você entrar no reconhecimento da sua realidade, com pesar no coração. Segundo, uma confissão. E aqui eu vou além. Sabe o que era habitual na igreja no princípio? A confissão, irmãos, ela não era secreta. Sabiam disso? As pessoas vinham à frente e diante de todos confessavam seus pecados publicamente. Está na palavra. Sabe para quê? Para que o inimigo não fique com argumento nenhum, para que não haja mais nenhuma espécie de condenação, de juízo. A pessoa entrava no máximo de humilhação que existe, que é a exposição da sua vergonha. Que tal dar uma chance hoje para a igreja? Vamos sair daqui só semana que vem. Mas o que é lindo na igreja, naquele contexto, é que embora as pessoas viessem confessando seus pecados publicamente, elas eram acolhidas com amor e perdão genuíno, não com acusação e condenação. É algo importante, a confissão verdadeira. Terceiro, um arrependimento genuíno. Arrependimento é mudança de sentido, mudança de direção. Tem que haver mudança. Diga assim: tem que haver mudança na minha vida. Paulo é bem específico. Ele diz: o que mentia, não minta mais. O que roubava, agora trabalhe. O que adulterava, agora seja fiel. Mudança é outro fruto, é um novo fruto, é uma nova vida. Amém? Eu me lembro, Tia Augusta, lembra do ratinho que veio pregar lá quando nós estávamos lá na Venâncio? Um ex-presidiário. Lembra, baixo? Um cara bandido que só, irmãos. Ele mesmo não sabia quantos tinha matado na vida. Ele não sabia. Ele disse: pastor, eu não sei quantos eu já matei. Eu perdi as contas. Ele disse assim: meu prazer era matar taxista. Gostava de matar taxista. Pegava táxi, levava o taxista lá para uns matos lá, fazia o cara ajoelhar. O cara ficava ajoelhando e ele dizia assim: agora implora pela tua vida. E o cara implorar, ele me contando isso, com lágrimas. E o cara implorava: eu tenho um neném recém-nascido. Cada um tem a sua história, né? Por favor, não faz... Ele diz assim: não me convenceu. Pá! Bandido nesse nível. Um homenzinho desse tamanho.
Nome Ratinho, dá para ter uma ideia. Conheceu Jesus na cadeia, junto com o pastor Uvarino, um grande amigo nosso. Foi discipulado dentro da cadeia. Passou acho que 17, 18 anos na cadeia e milagrosamente foi solto. Um homem de Deus hoje. Eu me lembro que o tio Augusto tinha um problema de saúde naquela época. E durante a palavra, na pregação, ele disse assim: tem uma pessoa que está com uma dor assim, assim, assim. Quem é essa senhora? A tia Augusta. Sou eu. Orou por ela, ficou curada na hora. Não foi, tia Augusta? Está ali, ó, testemunhando. Deus usa? Usa. Mas um fruto novo. Ah, mas e aquele animal? Podemos dizer assim: aquele animal que morreu. Aquele negócio ruim morreu. É a grande maravilha que Deus nos dá a oportunidade, uma segunda chance. Não tem a terceira, viu? É só a segunda. Tem gente que acha que, mas quando eu reencarnar, aí eu vou ter outra chance. Não tem. Não existe isso. Isso é mentira. Deus te dá a segunda chance agora. Amém? Quem quer essa segunda chance do Senhor? Arrependimento. Quarto, restituição. Olhe para mim, entenda que dentro do conceito de perdão, muitas vezes é necessário restituição. Você tem várias passagens bíblicas que apontam para isso. Por exemplo, quando Jesus vai lá na casa de Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos e diz que tudo aponta que ele não tinha uma vida muito honesta. Na hora que Zaqueu reconhece Jesus como o Senhor e o Messias, ele diz: eu estou disposto a restituir todo aquele que eu defraudei, que eu prejudiquei. Aí Jesus disse assim: hoje entrou salvação nessa casa. Então, meus irmãos, às vezes é necessário você dar passo de restituição. Não estou falando apenas de questão financeira. Eu estou, por exemplo, falando em questão de relacionamento. Ah, agora eu sou crente, agora eu tenho salvação, mas eu não quero nem saber daquele fulano lá. Que isso? Eu não quero saber de relacionamento com A, com B ou com C. É errado. A restituição, a restauração. Nós temos que cuidar disso. Amém? Quinto, estou terminando. Submeter-se à harmonia do corpo de Cristo através das autoridades estabelecidas pelo próprio Deus, anulando qualquer espécie de submissão, rebeldia, divisão, facção, contenda, inimizades, que são produtos da carne. Precisamos ser promotores da paz e da harmonia. Amém? E para concluir, fluir plenamente na vida abundante, onde serão manifestos os devidos frutos para os quais fomos criados. Amém? Hoje eu ia entrar em alguns aspectos que não foi possível entrar ainda mais profundos dentro disso, mas eu creio que o Senhor hoje está nos chamando. Igreja em Santa Maria, nós estamos debaixo de um decreto profético. Amém? Bota algo no teu coração, no teu entendimento. Deus tem um propósito específico com o povo dessa terra. O que tem acontecido de estranho nessa terra, irmãos, revela que Deus tem coisas por trás a fazer. No tempo oportuno vou falar algumas coisas para vocês. Alguns sonhos, algumas visões e algumas profecias que têm sido direcionadas para essa terra.
Então, meus amados, ouçam bem. Nós precisamos estar atentos, porque hoje o Senhor está convocando. Deus elege. Deus é um Deus de eleição. Ele elege. E Ele elegeu o povo daqui para cumprir profecias, para viver coisas que cumprem o propósito de Deus. Mas eu sei, e eu tenho convicção disso, que a história me mostra isso, que haverá seleção. E a seleção vai passar quem vive dando o fruto da carne e quem vive para dar o fruto do Espírito. Qual é a inclinação da tua vida? Qual é o nível da tua renúncia pessoal? Qual é o nível da tua conversão? O quanto você vive de fato essa verdade, ou o quanto você vive uma religião chamada evangélica? Religiosos não passam nesse crivo. Gideão foi para a guerra, 33 mil se apresentaram, só 300 é que puderam entrar de fato na batalha, mas com os 300 a batalha foi cumprida. Eu quero te dizer que Deus tem um propósito para essa terra, Deus tem um propósito para essa igreja, e eu sei que Ele vai cumprir. Sabe por quê? Porque Ele vai encontrar pessoas aqui que vão dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sim, Senhor, eu estou disposto a morrer para mim mesmo, para viver para Ti. Sim, Senhor, eu entendo que Tu estás voltando e eu não tenho mais tempo para perder. Toma a minha vida, toma a minha vida. Ele vai ouvir isso de muitos, mas talvez não de todos. E a questão é você. O que você tem dito? Será que as tuas palavras são correspondentes com as tuas ações? Ou de boca você louva o Senhor, mas com a tua vida você vive para você mesmo? Vamos ficar em pé.